Só pela amizade. Só para não dizer que a gente não fez nada. Ah, imprime as telas e junta no processo para o advogado não falar que a gente não fez nada. Aí dá aquele tapa, imprime aquelas telas, junta tudo e tal. Bacana. E na sequência? Folhas tais, contrato social da empresa, avalia quem são os sócios que estão ali, bacenjude no CPF dos sócios. Ah, e o show começa. Aí fica engraçado o processo. E o curioso é que a ordem de penhora, ela sai pelo valor em todas as contas. Então ela bloqueia, muitas vezes, várias vezes o mesmo valor. Você deve em 1.000, ela bloqueia 1.000 em 4 contas. Bloqueia, portanto, 4.000. O bloqueio é imediato, né? E a liberação é imediata? Essa é a parte mais divertida do negócio. Você bloqueia hoje, desbloqueia daqui uma semana, se você não tiver brigado com o diretor da vara. Se tiver brigado, ah, Jesus, eu já não sei quando você vai liberar isso. O seu vai pro final da pilha, rapaz. Se tem uma pessoa que é bom não brigar, é com o diretor da vara. Brigue com o juiz que dá menos prejuízo. O diretor da vara é complicado. Aí o que acontece? Voltamos à crise de solvabilidade. Não achei nada. Poxa vida. E tentei lá a empresa e o juiz quebrou meu galho rapidinho antes da emenda, acessou os bens dos sócios e nada. Essa desconsideração hoje vai ficar difícil, viu? Vou demorar um pouquinho para chegar nela, porque está ao final da nossa aula, mas foi criado um instituto, aliás, foi agregado não, né? Não foi criado. Foi importado do Código de Processo Civil o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Foi bom ou foi ruim? Já foi horroroso, burocratizou um procedimento de cobrança de um crédito que, como regra, é alimentar. No processo civil, se você quiser burocratizar, tudo bem. Tem empresa cobrando empresa, tem de tudo lá. Tem agiota cobrando cliente, tem de tudo. Mas no seu trabalho não. O Justiça em Números divulgou um dado extraordinário, agora ao final de 2017, falando que o pedido mais comum no seu trabalho são verbas rescisórias, meus caros. É gente que não recebeu o aviso, férias proporcionais, 13º proporcional, multa do fundo. O sujeito foi colocado para fora da empresa com aquela frase típica: vá procurar seus direitos. Nunca ouviram essa? Pensa numa coisa típica, todo mundo já ouviu essa, vá procurar seus direitos. Eu acho que eu já falei isso até para minhas filhas. Vá procurar seus direitos. Aí elas vão lá trocar ideia com a mãe vem advogar. Opa, peraí, vamos conversar melhor. Então, gente, esse vá procurar seus direitos é muito típico. E o crédito 100% alimentar, não dá para burocratizar isso. É o feijão. Dá para você ser acadêmico de barriga cheia. De barriga vazia, não tem acadêmico. Tem gente com fome. Ah, mas você está sendo muito prosaico. A vida é menos complexa do que a gente imagina, às vezes. Comer primeiro, né? Depois a gente vê o resto. De barriga vazia, tudo fica mais difícil. É a minha impressão só. Mas o fato é que, estatisticamente, se pede muito verba rescisória. E nós estamos burocratizando cobrança e verba rescisória. E o tempo do processo, ele impacta de forma diferente o trabalhador e o empregador. O tempo do processo, ele impacta diferente quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. É simples assim, gente. Por isso que o empregador, às vezes, olha para o advogado e fala assim: olha, enrola esse sujeito até ele topar o acordo. E qual é o acordo? O acordo é 50% do que eu estiver devendo para ele, não sei nem quanto é. Quem opera no seu trabalho não vê isso como novidade. Vocês acham isso novidade? Quem advoga para reclamada, então, não vê novidade nenhuma nisso. Isso é a coisa mais comum. Principalmente agora, que vocês vão ver que ficou muito mais barato enrolar o processo e recorrer. Essa reforma trabalhista trouxe um monte de isenções quanto a depósito recursal. E depósito recursal dói. Às vezes, para fazer o depósito recursal, eu faço um acordo e saio pagando. Porque o acordo eu pago parcelado, depósito recursal é cash.
Não? A depender, meu amigo, se eu já paguei um depósito recursal para o RO, vou fazer outro para RR, chama esse reclamante aqui que eu vou parcelar isso aqui. Ó, levanta o depósito recursal que eu já fiz no RO e toma mais 10 parcelas e vamos conversar. Isso acontece todo dia. Muito comum. Isso vai ficar mais comum ainda com essa alteração. Ficou pequenininho o custo dos recursos. Principalmente para microempresa. Microempresa tem 50% de desconto agora. Se for... Tem umas empresas que precisavam muito de auxílio. São as empresas sem fins lucrativos e as empresas beneficentes, as instituições beneficentes, as que têm o SEBAS, aquele certificado de entidade beneficente, que serve principalmente para a área tributária, para contribuições sociais. Essas instituições, por exemplo, como a Igreja Universal do Reino de Deus, precisam muito dessas imunidades, dessas isenções, aliás. Afinal de contas, elas precisam recorrer de uma forma mais baratinha, está muito caro. Né? Mas enfim, o fato é que vai ficar mais barato recorrer agora. Tá? Então, para quem advoga para reclamada, boa sorte, vocês vão fazer muitos recursos agora. Muitos. Olha que coisa insana, né? Quem mais gera emprego nesse país? É a grande empresa ou é a micro e pequena? É a micro e pequena. Aí lá, eles diminuíram a dificuldade para recorrer. E estão reclamando que os tribunais estão abarrotados de recursos. É uma coisa que não faz muito sentido, essas alterações. Você tinha que incentivar a conciliação em primeiro grau, a matar os processos, já que os tribunais não estão funcionando e a justiça está muito cara e não tem perna, incentiva o funcionamento, principalmente em termos de conciliação em primeiro grau. Ao invés de queimar o filme da arbitragem, trabalha a arbitragem, mas o seu trabalho insiste em queimar a arbitragem. Foi instituída a arbitragem para essa reforma e o seu trabalho está batendo na arbitragem. Era uma forma que a gente tinha de desafogar o ambiente judicial. E de desenvolver, olha que legal, e de desenvolver outros nichos de atividade para quem é formado em direito, por exemplo. Trabalhar como árbitro, ou como mediador, enfim. Então, tínhamos essas possibilidades, mas não. Você diminui a dificuldade, reduz o custo e deixa o pau quebrar nos TRTs e no TST. Que maravilha, foi essa ideia extraordinária, eu achei que deu uma coerência incrível. Mas enfim. Nós falávamos aqui do sócio retirante. E aí, dificuldades de solvabilidade. E aí nós tentávamos esse incidente antes da reforma e rapidinho conseguimos atingir os bens do sócio. Hoje vai ser muito mais difícil. Mas de todo modo, ainda que você consiga superar o tal do incidente de desconsideração da personalidade, você vai buscar, a princípio, você vai mirar aqueles que estão no contrato social hoje. Bacana. Mas o ideal é que você observe o 10 e o 448, que são os dispositivos que nos interessam. 10A, sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos de averbada modificação. Então, você quando for buscar, quando você começar o desenho do teu pedido de incidente, aliás, do teu pedido de desconsideração que vai dar ensejo ao incidente, você já vai avaliar o histórico da empresa. Avalia as competências do teu contrato de trabalho e você vai precisar avaliar a evolução do contrato social. Então você vai ter que dar uma tapinha no processo, e aí você vai descobrir o quê? Que só juntaram a última alteração. Bacana. Se você estiver falando de um período muito antigo, ou de um período que já foi sucedido por algumas alterações, certamente você não vai ter. Então você vai ter que sair do escritório para dar uma olhada. Você vai ter que ir caçar o restante das alterações. Por quê? Porque você precisa achar quem era o sócio no período da competência. Ele responde subsidiariamente. Bacana. Mas ainda assim, você vai ter que passar por aqueles 3 estágios. Ó, você primeiro vai atacar a empresa, depois você vai buscar os sócios atuais
E se der tudo errado, você for um sujeito bastante azarado, você vai dar uma olhada para ver se você deu a sorte do período de competência do contrato de trabalho do teu cliente casar com aquele sujeito que saiu, aquele sócio retirante que tem patrimônio. Se você der toda essa sorte, bacana, é capaz que o cliente receba. Agora, não é muito incomum no seu trabalho o sujeito, quando começa a ver a empresa derrocar, transfere as cotas, sai da empresa, entrega para um laranja, abandona a empresa, segura as reclamações trabalhistas até dar os 2 anos e morreu o assunto. Aí é show. Mas isso exige uma engenharia bacana. Se o empresário estiver bem assessorado por um advogado bacana, um advogado que consiga fazer o desenho para ele, ele escapa dessa responsabilização. Ele precisa fazer a alteração e manter a empresa funcionando, ainda que no perrengue, pelos 2 anos. Aí ele mata o problema. Mas há que haver uma engenharia. Aí você ataca a empresa, ataca o laranja, mas quando vai atacar aqui, não te pega mais pelos 2 anos, porque você segurou a empresa os 2 anos no perrengue. Segura ela funcionando miada ali, isola só aqueles empregados com o maior passivo, e aí você precisa de uma auditoria. Esse seu advogado bacana vai ter que auditar suas pastas, vai entrar no RH, auditar as pastas e isolar os maiores problemas. Esses maiores problemas você segura com a empresa mirradinha, quando der os 2 anos da tua saída do contrato social, pimba, você manda embora. Aí ele já não pega você. Que raciocínio horroroso, né? Que desgraça. Mas isso foi feito para dar ensejo a esse raciocínio. Ou vocês imaginam que isso veio de graça? Meus caros, não existe coincidência. Não existe coincidência com essa linha de involução legislativa. Tudo aqui foi pensado. E tudo aqui foi pensado em função de tentativa e erro. Esses caras perdem no seu trabalho faz décadas. E em função dessas sucessivas derrotas, estão montando um caminho para tentar superar as teses que eles não conseguiram superar. É assim que eles estão trabalhando. Bonito. Bom. Agora, se você der a sorte de conseguir provar que a sucessão foi fraudulenta, boa sorte, porque você tem que ter sorte para conseguir um negócio desse. Eu vou te falar que eu não vi ainda alguém conseguir fazer uma prova cabal, bacana, bonita, dessa sucessão fraudulenta. Mas assim, certeira, aquela que você olha e não tem dúvida. Essa de você substituir pelo laranja. A caracterização do laranja é difícil. É? Mas enquanto exceção só confirma a regra, né? Você vai ver uma ou outra. Agora, quantas dão certo? Olha aí. É difícil essa prova. Nós temos que trabalhar muito bem para construir. Então, sócio retirante, se conseguir provar, aliás, ele responde solidariamente se essa prova da fraude for viabilizada. Muito bem. E por que eu trouxe aqui esse 444A? Porque vocês lembram que sucessão de empregadores é tema pertinente ao 10 e ao 448 da CLT, e agora também ao 10A e ao 448A. Esses dispositivos andam sempre juntos. Quando vocês analisam esse assunto, quando vocês param para ler esse capítulo em qualquer livro de doutrina trabalhista, os dois dispositivos sempre aparecem juntos, o 10 e o 448. E eles fizeram a mesma coisa com o 10A e o 448A. Tratou no 448, esse 448A da sucessão empresarial ou de empregadores. Bacana. Aqui eles já... Olha que coisa curiosa. Havia uma divergência na doutrina sobre a nomenclatura ideal. Se o ideal era chamar de sucessão empresarial ou sucessão de empregadores. Quem contrata é o empregador ou é a empresa? Vocês lembram da definição de empregador? O empregador é toda empresa
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Quem contrata, portanto, é a empresa. Mas isso é bobagem que você está falando, muito acadêmica essa conversa. Se quem contrata é a empresa, fica mais fácil de você caracterizar a sucessão. Se você alia na empresa, a empresa é a contratante. Aí fica fácil de você encaixar a diretriz do 10 e do 448 de que, independente da alteração na estrutura jurídica da empresa, você pode cindir, você pode vender, você pode doar, você pode fazer o que você quiser. O crédito, o contrato de trabalho, aquele contrato segue com a empresa. E o que é a empresa? Se você pegar o novo Código Civil, empresa é a atividade. Empresa é a atividade. Aquela atividade é o empregador. Então, quando você fala em sucessão, a Vólia Bonfim, por exemplo, que é uma desembargadora do Rio de Janeiro, uma das grandes doutrinadoras nacionais também nessa área, ela fala que o ideal é a adoção dessa sucessão empresarial. Mas muitos outros preferiam sucessão de empregadores. E o legislador, naquela cara de pau extrema, que lhe é peculiar, fala assim, tanto faz para mim, sucessão empresarial e de empregadores, tudo bem, segue a vida, não faz muita diferença. Coloca os dois, então. Isso aqui é o retrato de divergências na comissão de redação. Eles montaram uma comissão de redação na Casa Civil, inclusive, e esse Marlos Melli fazia parte. Ele conta em uma das palestras dele que houve uma divergência ali com relação a isso. E alguns faziam uma opção por uma denominação, outros por outra e tal. Põe as duas, então, esse negócio aí. Beleza, então põe as duas. O critério foi show. O que mais tem ali para nós? As obrigações trabalhistas, inclusive contraídas à época em que os empregadores trabalhavam pela empresa sucedida. Bom, essa era uma dúvida. Se os créditos ficavam todos por conta do sucessor ou se eventualmente pelo sucedido. Então aqui eles quiseram acabar com a discussão, fica, olha, tudo para o sucessor, salvo fraude. Simples assim, tá? Tudo para o sucessor, salvo fraude. Aí aqui você tem várias particularidades para levar em consideração. Esse dispositivo ele foi inspirado no 1032 do Código Civil. Fala que a retirada, exclusão ou morte do sócio não exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a averbada resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Então, basicamente, esse período de 2 anos que a gente viu no outro foi importado do Código Civil também, tá? Do 1032. Muito bem, muito bem, muito bem. Ainda sobre sucessão, a sucessão ela exige, para que ela se caracterize, ela exige assim, alguns requisitos essenciais. Então você tem que ter efetivamente a substituição do titular, inexistência de solução de continuidade, ela tem que continuar funcionando. Então quer dizer, vou te vender a minha padaria. Então há a substituição do titular, você assume a titularidade do negócio, do estabelecimento, nós não paramos de funcionar, e você vem para desenvolver a atividade da padaria. Se você fechar a minha padaria, abrir um cinema, acabou a sucessão. O que acontecia era que mudava a atividade e, eventualmente, o sujeito ficava com um empregado meu, que era de confiança. Mas mudava a atividade. E quando o sujeito ajuizava a reclamatória trabalhista, com relação aos créditos do anterior, ele queria que o sucessor pagasse. Mas o sucessor montou um cinema, montava a padaria. A empresa é completamente outra. E a ideia da sucessão é passar a conta para quem ficou com um estabelecimento comercial, que é aquele conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que já está montado, e que ficou principalmente com a clientela e o know-how. Então quem ficou com esse conjunto de ativos, que combinados tem potencial para gerar lucro, fica com os débitos, fica com a conta para pagar também. Agora,
Se você comprou um negócio, mas você mudou a destinação, mudou a atividade, vendeu tudo aqueles cacarecos que ficaram na padaria e abriu uma loja de paçoca ou qualquer outra coisa, aí nós temos um problema, a chance de descaracterizar a sucessão é muito grande. Tá? E com relação à inexistência de solução de continuidade, vocês vão notar também alguns acórdãos dizendo que pequenas ausências, pequenas interrupções, mas de pouco tempo, não descaracterizam a sucessão. Já notei alguns casos, já enfrentei alguns casos curiosos. Assim, o sujeito fechou a padaria, mas fechou para reforma. Fechou, reformou, botou ela bonita, aquela faixinha na porta depois de sob nova direção e toca a padaria. Fechou, claro, mas para reforma. Esse fechamento não descaracteriza a sucessão. Tá bom, gente? Deu para entender? Muito bem. Outra coisa curiosa com relação à sucessão, só que essa é batalhada, essa não tem solução mágica. Alienação de ativo. Muitos acórdãos trabalham assim com a relevância do ativo. Alienação de ativo relevante pode gerar sucessão em empresas. Aí você me pergunta, mas o que é relevante? Aí é casuística. Aí a casuística vai revelar. Você imaginem vocês que eu tenha uma padaria e eu vendo um fulano qualquer só o fatiador e fecho a padaria e vou embora. Eu vendi o fatiador para você. Ele era meu empregado. Você pegou o fatiador e pôs na sua padaria. Ele pode considerar que você é sucessor e ajuizar a ação do meu débito contra você, porque eu te vendi o maquinário? Rapaz, eu vendi um fatiador para você. Agora, eu vendi todo o meu estabelecimento, todos os ativos. Aí a coisa muda de figura. Ou pode depender também da relevância do ativo. Eu tenho uma engarrafadora de água, por exemplo. Numa engarrafadora, a ponte rolante é aquela pontezinha onde as garrafinhas andam, vocês já viram? Onde a garrafinha anda e sempre tem um caninho que joga a aguinha lá dentro e outro lugarzinho que faz o lado. Muito bem. Se eu alienar a ponte, acabou o engarrafador. Não tem mais nada. O resto é bobagem. Se eu alienar a ponte, dá para caracterizar a sucessão, em função da relevância do próximo. Tá bom? Mas claro, não tem matemática. Aí precisa de uma avaliação do caso concreto. Tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos lá, mais uma. Pausa. Café. Vocês querem uma pausa para o café? Vocês gostam de café, né? Pão de queijo também, né? Sei como é. Tá bom. 10 minutos pode ser ou é pouco? 10 minutinhos? Fiquem à vontade, 10 minutinhos para o café, então a gente retorna com prescrição intercorrente.
acho que foi um chefe. Não, eu liberei. Esse ano, primeira vez que eu faço. Acho que foi ano passado. Isso é uma passagem, nós vamos ter recepção. Pois é, isso aqui eu quero, beleza, obrigada.
Pode
Mas pronto. E aí, meus amigos, podemos continuar? Será que temos muita gente lá fora ainda? Falamos um pouquinho sobre sucessão. Agora, prescrição da pretensão. Que beleza. Vamos lá. Temos mais alguns doutores entrando. Ai, meu Deus. Bom, meus amigos, e aí nós falávamos de sucessão empresarial, sucessão de empresas ou de empregadores. E aí nós estávamos já no finalzinho. Curiosidades, né? Vocês se recordam que a sucessão ela se dá de forma subsidiária para o sucedido, a regra é responsabilidade do sucessor, e aí, se eventualmente você descobrir que aquele indivíduo era o sócio responsável pela empresa, pela administração, no período do contrato de trabalho, aí você tem chance de alcançá-lo. Mas primeiro você acessa a empresa, os sócios atuais, depois nós chegamos nele. Perfeito. É mais ou menos essa a ideia. Aí ficou assim na lei. Mas como não podia ser diferente, a Ana Matra, no último evento deles, os juízes votaram uma tese lá, votaram mais um enunciado na plenária geral, e chegaram a uma outra conclusão diferente da lei, seguindo a linha desses exageros que geram a desproteção. Considerem só, olha só que bacana, sucessão trabalhista, a teor do artigo 1146 do Código Civil, e eles foram, de uma forma muito tranquila, rapidamente buscar o Código Civil, mesmo não havendo lacunas. Vocês lembram do 8º que a gente viu aqui hoje? O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho, não é assim que apareceu lá? E aí, eles tiraram aquela filtragem, aquele filtro principiológico, lembra que eu mostrei para vocês? Pois é, aqui não tem lacuna, o pressuposto fático para você usar o direito comum não está presente. Mas assim, faz de conta que não existe e eu faço o que eu quiser, porque é tudo meu. O processo é meu, a vara é minha, eu faço o que eu quiser. Bacana. A teor do artigo 1146 do Código Civil, aplicável ao processo de trabalho, CLT artigo 8º, não falou muito mais a respeito, é cabível a responsabilidade solidária do sucedido e do sucessor pelos créditos trabalhistas constituídos antes do trespasse do estabelecimento, independente da caracterização da fraude. Aí sim, né? Nada como bom e velho exagero para gerar essas respostas loucas na primeira oportunidade que o empresariado tem. Meu, o sujeito acabou de escrever na lei, ó, dá para acessar todo mundo, só vamos ter método. Vem aqui primeiro, vem aqui, tal, ajusta e a gente chega lá. Não, eu quero fazer do jeito que eu quiser, eu faço um lacenjude em qualquer CPF que eu encontrar no processo e tudo bem. É isso que eles vão fazer. E aí? Vamos ver o que vamos fazer, né? Vocês vão estar advogando para reclamar, eu não, graças a Deus. Mas nesses casos, imediatamente, vocês vão ter até problema para recorrer da decisão. Que raio de recurso vocês vão fazer? Ah, vou agravar de petição. E acho que não vai dar certo. Acho que ele não vai conhecer. Acho que você vai ter que ir atrás do mandado de segurança. Eventualmente, olha, eu estou vendo nessas discussões de contribuição sindical, inclusive, tem obtido sucesso algumas bancas que inclusive estão ignorando o agravo de petição quando a solução é muito a longo prazo e tem tocado correições parciais direto no TST.
correição parcial lá na corregedoria do TST, e o regimento interno do TST ele prevê a possibilidade de, quando há a possibilidade de caracterização de prejuízos notórios para as partes em função de estripulias processuais dos juízes, ele autoriza o corregedor a suspender eficácia das decisões. Então, tem algumas circunstâncias em que os juízes estão, alguns desembargadores de regional, estão autorizando a cobrança e o repasse de contribuição sindical. Não é nem a retenção, ó, retém, segura e vamos ver o que a gente faz ali na frente. Não, é retém e repassa para o sindicato. Aí a empresa está desesperando. E agora? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, agravo de petição. Aí o sujeito viu que distribuiu, tal, entrou, aí ele foi lá despachar, falou, meu irmão, tá na fila, segura aí, qualquer hora eu vejo. Mas ele está mandando levantar, não vai dar. Então se vira. Aí o sujeito vai lá rapidinho, dá uma olhada no regimento interno, dá para fazer essa correção. Uma correçãozinha e um pedido de provimento de natureza cautelar. Pronto. Aí o corregedor vai lá e suspende. A análise que ele faz nesse momento, vocês têm que lembrar sempre que correição não é recurso, né? Correição é procedimento administrativo. Mas ele pode interferir no processo de forma absolutamente excepcional quando a estripulia for dar prejuízo para a parte e tiver pouca chance de recomposição do status quo. Aí ele vai lá e dá uma consertada só para segurar. Calma, segura aí. Pode até manter o desconto, de repente, mas deposita aí na conta do juiz e vamos discutir a matéria. Pronto. Aí tá bom. Tá? Mas enfim, para esse tipo de decisão assim, de pouco fundamento, é solidário porque eu quero, com base no Código Civil. Só com relação ao Código Civil aqui, eu fiz referência e não li para vocês. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, esse é o 1146, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Olha, curiosamente, o Código Civil está me parecendo até mais garantista do crédito do que o próprio bojo normativo de direito do trabalho. Até deu essa solidariedade até que ficava bacana lá na CLT, mas infelizmente a lacuna na CLT me permite o acesso ao direito comum. Eu não vi lacuna. Infelizmente a matéria está tratada, embora não tenha sido tão bem tratada assim. A briga vai ser boa. A briga vai ser boa. E vai ser aquela confusão de sempre, que a gente já está acostumado, né? Basta injúria, bloqueia, agravo, mandado de segurança, agravo não é conhecido, aí todo mundo já mandado de segurança. Um mandado de segurança atrás do outro lá no tribunal, aquela correria. Aí, o dia que eventualmente você conseguir uma liminar no mandado de segurança desse, vai ser rapidinho para desbloquear o dinheiro, você vai ver, vai ser bem tranquilo, nem vai demorar. E aí vocês podem pensar, mas que bobagem também, esperar uma semana ou 10 dias para desbloquear o dinheiro, Fabrício, isso é também exagerado. Pois é, meus caros, mas é que normalmente, nessas contas de fácil acesso, você faz o bacia de bloqueia, normalmente é capital de giro. E eu acho que eu não preciso explicar para vocês que capital de giro faz falta, né? Às vezes o sujeito, ele trabalha com uma... Olha, às vezes a margem de lucro que ele tem é justamente em função do fato de ele ter capital de giro para antecipar os pagamentos das faturas, dos insumos. Se você toma dele exatamente o que ele usa para gerar o lucro, vai ficar bem fácil a vida do empresário. Vai ficar bem tranquilo, bem sossegado, assim, vai ficar fácil de tocar a empresa. Hã? Não, é bloqueio ponto. Eu nunca vi um juiz do trabalho, na hora de tocar o Bacenjude, parar para olhar o contrato social, o tipo societário, qual é o capital, qual é a quantidade de cota, e falar assim, olha, considerando tudo isso, não, é assim, bloqueia pelo crédito, ponto, e o diabo aqui em todas as contas que o sujeito tiver aquele valor. É exatamente assim que funciona. Tá certo? Ou não, mas, enfim, é o que tem para hoje.
É como é feito. Bom, falar um pouquinho sobre prescrição, que tem umas novidades curiosas aqui. Olá, meus caros. Ali logo no comecinho, eles deram uma consertada. Deram uma consertada para dar uma ajeitadinha no texto, para ficar de acordo com o Código Civil, com o Código de Processo Civil e com a teoriazinha do Conde de Miranda, que fala que o que prescreve não é a ação, não é o direito de ação, o que prescreve é a pretensão, né? É isso. Aí deram uma ajeitadinha lá em cima. A pretensão quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2. Muito bem. Até o limite, parará, parará. Aqui eles deram uma acertada também no tratamento diferenciado que se mantinha no artigo 11 para o rural. Eu não sei se vocês lembram, mas até havia um tratamento diferenciado para o rural muito tempo atrás, na própria Constituição, mas isso já foi superado. Hoje em dia, o 7º se aplica a urbano, avulso e rural, e a prescrição, que tem as suas linhas gerais ali regulamentadas no inciso 29 do 7º, ela se aplica a todos eles. Então, 2 anos a partir da extinção, retroativa por 5. Essa é a regra, né? Muito bem. Agora nós temos essas, mas isso não foi objeto de alteração, né? As declaratórias com o objetivo de repercutir no âmbito previdenciário, elas não prescrevem, até porque declaratória não costuma prescrever. E ali algumas novidades interessantes. Pretensão que envolve pedido de prestações sucessivas, decorrente de alteração do descumprimento pactuário, prescrição total, exceto quanto ao direito à parcela que esteja também assegurado por preceito de lei. Então, nós temos no direito do trabalho a prescrição bienal, que também é chamada de nuclear, a prescrição quinquenal, que é essa retroativa nos 5 anos, do 29. Nós temos essa classificação de prescrição total e parcial, que antes desse dispositivo era tratado uma súmula. A súmula foi só transcrita. Esse dispositivo não trouxe novidade nenhuma. Nenhuma. Vou pegar aqui a súmula para vocês. Súmula 294, tá? Ela tinha exatamente esse conteúdo do parágrafo 2º. Curiosidades da vida, né? Então, já que eu estou pontuando prescrição, mesmo essa prescrição do inciso 29, eu falei para vocês que existia a bienal, a quinquenal retroativa, nós temos também essa total e parcial, e para quem não entendeu bem aquilo ali, funciona basicamente o seguinte: eu faço uma alteração contratual. Imaginem vocês que eu faço o seguinte, eu não posso suprimir uma determinada verba do seu salário, uma gratificação qualquer. Imagine aquela hipótese da gratificação que já não existe mais hoje, mas aquela da gratificação gozada por 10 anos, que depois de 10 anos você não podia mais tirar. Hoje pode, graças à reforma, joia. Então, supondo que você tivesse os 10 anos, você faria jus a agregar definitivamente aos seus vencimentos essa gratificaçãozinha. Muito bem. Mas ela é fruto da lei? Não, ela é fruto do nosso acerto. Eu coloco no regulamento da minha empresa, ou no nosso contrato de trabalho, ou no contrato anexo de trabalho, eu falo assim, toda vez que você for supervisor, eu te pago mais 30%. Beleza. Aí, de repente, você continua, eu posso te tirar do cargo de supervisor e tirar a sua gratificação até 10 anos. Isso sempre pôde, beleza? Depois de 10 anos eu podia tirar do cargo, mas não podia tirar a gratificação. Hoje eu posso tudo, tá lindo, hoje ficou muito bom. Se eu pudesse abrir uma empresa hoje, mas não pode. Aí o que acontece? Essa gratificação é fruto só do nosso acerto. Muito bem. Aí eu mantenho você no cargo e tiro sua gratificação. Olha, estou em crise e tal, e estou duro, e não tenho dinheiro suficiente para lhe pagar a gratificação, eu vou lhe pagar só 10%. Não, mas o nosso contrato, está aqui, ó, contrato, papel. Não, mas infelizmente, procura seus direitos se você quiser. Pô, o sujeito está empregado, ele é supervisor, ele só teve reduzida a gratificação. Qual a chance desse cara sair para o seu trabalho? Com 13 milhões de empregados? Não vai, né? Deixa para amanhã. Outro dia eu vejo. Pois é, olha
como é maldito esse nosso sistema. Eu não tenho garantia de emprego, a decenal caiu. Nós temos uma garantia genérica de emprego no inciso 1 do 7º, mas que está sujeita à regulamentação, está condicionada à regulamentação por lei complementar. Portanto, é uma norma de eficácia. Zé Afonso da Silva, que ele dá aplicabilidade das normas constitucionais. Quem lembra? Classificaçãozinha. Alguém lembra? Contida, eu posso tudo, admitida a restrição. Ali eu protejo você nos termos da lei complementar. Contida ou limitada? Limitada. Muito bem. Essa lei complementar não existe, não foi editada, porque a Fiesp não deixou. E aí? E aí que não tem. Estabilidade genérica não tem. Hoje, é direito potestativo do empregador a resilição do contrato de trabalho, que é a dissolução unilateral. Ele pode, o empregado pode, todo mundo pode. Pode até um distrato hoje. Hoje virou vários, hoje vale qualquer coisa. Então, meus caros, o contrato podia ser resilido a qualquer tempo. Muito bem. Não há proteção genérica em termos de estabilidade, porque o inciso 1 do 7º não está regulamentado. Esse indivíduo que tomou o tombo na gratificação, olha que legal, ele não pode reclamar, porque o empregador tem o direito potestativo de dispensá-lo a qualquer tempo. O nosso ordenamento está em débito com esse empregado, porque não regulamentou o inciso 1 do 7º. A Constituição já falou que é direito dele. E o nosso legislativo não deu. Estamos em débito. Muito bem. Mas o sistema é tão maluco e pernicioso que eu estou em débito, eu não o protejo. A tendência é que ele não reclame para não ser mandado embora e eu ainda enfio uma prescrição que corre durante o contrato. Ô, amizade, como a gente trata bem esse pessoal, rapaz. Quer dizer que o medo de perder o emprego, a ameaça constante do empregador de perder o emprego, faz com que ele fique longe da justiça do trabalho. E quanto mais tempo ele fica longe, mais eu como o dinheiro dele na prescrição. Isso é lindo, rapaz. Quem pensou nisso merecia um prêmio. Troço bem engendrado. Que maldade bem feita. Tem alguns juízes, alguns inclusive aqui de Minas, que na introdução, quando eles vão avaliar a prescrição, na sequência das sentenças, pelo menos num padrão técnico razoável, ele saneia o feito, trabalha as preliminares, entra nas prejudiciais de mérito, para depois entrar no mérito propriamente dito. Prescrição e decadência ele trabalha como prejudicial de mérito. E quando ele vem, quando ele insere, quando ele introduz o assunto, ele já começa assim: olha, não me venha falar em prescrição durante o contrato de trabalho enquanto o inciso 1 estiver regulamentado. Você pode me falar que eu sou vagabundo, que eu não fui para o seu trabalho pedir os meus direitos, que eu sou um inerte, e a prescrição e a decadência punem a inércia de quem tem a possibilidade de atuar e não atua. Né? Bem, e aí o que acontece? Enquanto você não regulamentar o inciso 1, não me venha falar em prescrição quinquenal durante o contrato. Não faz sentido nenhum. Depois que você proteger o sujeito e que eu, portanto, não for reclamar porque eu sou inerte, aí bacana. Aí você lá na frente me dá o tombo e me toma tudo. Não tem problema. Eu não fui porque eu não quis. Esse raciocínio é interessante. É reformada a decisão, sempre. Não tem precedente de tribunal superior encampando uma ideia dessa. Mas eu não sou capaz de falar que a tese é ridícula. A tese faz sentido. Talvez a tese seja boa demais para ser encampada. Não dá para ser bom. Aqui você tem que ser no máximo mediano. Se for bom, já começa a te olhar com outros olhos. Se é bom, se é vermelho, se é esquisito, não, você está contra a livre iniciativa, tem coisa errada com você. Então, e como é que fica?
Pois é, ainda bem que essa é só uma tese, é só uma ideia, né? Tem aqui corrido algumas varas na primeira instância de vários tribunais, mas não tem se criado. A regra é considerar o seguinte: estabilidade genérica não tem porque não está regulamentado. Ponto. Simples assim. Tem uma discussãozinha que ainda permanece pendente. O Brasil fez uma arte na época do governo Fernando Henrique. Foi lá e ratificou a Convenção 58 da OIT. Essa convenção cria caso. Ela toma o direito potestativo do empregador de resilir o contrato de trabalho e fala assim: ó, você só vai poder resilir o contrato de forma unilateral se houver algum fundamento de ordem econômica, financeira, estratégico da empresa, ou disciplinar. Aí você pode dispensar o sujeito. Só que você precisa fundamentar. E se for judicializado, você vai ter que provar que é fato constitutivo do seu direito de resilir unilateralmente o contrato. Isso está na convenção. E o Brasil foi lá e ratificou. E foi o caos aqui quando ratificou. O empresariado ficou louco. Como assim? Não posso mandar o cara embora? Você é louco? Pô, se eu precisar enxugar e custo. Aí eu mandar embora, vai acontecer o quê? O juiz vai mandar reintegrar. Simples assim. Poxa. E mais tarde, claro que bem mais tarde, o STF ainda prolatou essa decisão falando da supralegalidade exatamente desses tratados que só mais tarde, com a emenda 45, poderiam ter status de emenda constitucional a depender do quórum. Mas naquela época tinha status supralegal. Mas ninguém sabia disso ainda. Ainda era meio bagunçada essa questão das normas internacionais. Tão bagunçado que o Brasil ratificou, saiu o decreto legislativo, o Congresso aprovou a ratificação. Pô, bacana, Fernando Henrique, pô, que legal isso que ele fez, legal. Aí o empresariado gritou. O que ele fez? Correu na OIT e denunciou. Pum, ó, não era bem assim, não vai dar certo isso aí, tal, larga a mão, isso não vai dar certo. E denunciou. E aí, uma determinada confederação de trabalhadores ajuizou uma ADI, na época um ADIM, no Supremo, dizendo basicamente o seguinte: ei, seu doutor, tem alguma coisa errada. O sistema prevê uma composição de vontades, como num ato administrativo complexo, nesse processo de internalização das normas internacionais. É o executivo e, na sequência, o legislativo. Aí ele foi lá, na hora de assinar, assinou, nós ratificamos no Congresso. Na hora de denunciar, ele foi sozinho. Não pode. Há que haver anuência do Congresso na denúncia também. Ele não é rei, ele é só o presidente. Uma ADI, pimba. Então, aí negaram liminar e desde aquela época está lá para julgar. E ninguém julgou. Ficou assim mesmo, está lá parada. Eu não faço ideia de quando eles vão julgar esse negócio. Está lá até hoje. Mas fica a título de curiosidade para vocês. Fizeram esse favor para nós. Não julgaram. E essa matéria seria muito interessante para nós todos. A ADI é a 480, viu? A ADI 1480. Não é essa. Essa é uma outra que eu vou passar para vocês agora. É a ADI 1625. 1625. Essa 1680, a ADI 1480, ela está com o Celso de Mello. Aliás, foi julgada pelo Celso de Mello, ele é o relator. Ele trouxe uma outra informaçãozinha curiosa, só de caráter complementar para isso que eu estou falando para vocês. Ele diz basicamente que, ainda que fosse ratificada a Convenção 58, ela dificulta, mas ela não inviabiliza essa rescisão, essa resilição unilateral do contrato. Lendo melhor essa convenção, ele diz que ela coloca isso como prioridade, mas admite uma indenização pela resilição unilateral. Então, para essa linha que aponta a Convenção 158 como salvaguarda de todos os males, porque inviabiliza a dispensa e acaba com o desemprego, bobagem, porque ela ainda abre uma portinha para a indenização. E nós temos no nosso ordenamento a indenização, que é justamente os 40% do fundo que vocês encontram lá na DCT.
que era de 10, foi multiplicado por 4, o quádruplo deu 40. Bom, mas enfim, só um adendo. Muito bem. Interrupção da prescrição somente ocorrerá com o ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzida apenas em relação aos efeitos idênticos. Isso também reproduz matéria simulada, viu, prezados? Não tem muita novidade. Algumas questões que a gente precisa ficar esperto ali. Inclusive em juízo incompetente, mas isso também não é novidade, o CPC também prevê essa possibilidade, e prevê a possibilidade, inclusive, do juiz incompetente em matéria urgente ainda deferir liminar, antecipado, trabalhar as tutelas de urgência, uma eventual liminar, não há nenhum problema, não precisam assustar, não, que isso é bem natural. Outro aspecto importante é aquele finalzinho ali, ó, apenas em relação aos pedidos idênticos. Então, quer dizer, deu entrada numa reclamatória, pedido A, B e C. Vai interromper, enfim, vocês já dominam bem essa questão da diferença entre interrupção e suspensão da prescrição. Na interrupção volta a contar do início, na suspensão pela diferença. Prezados, reclamatória com pedido ABC. Reclamante faltou, arquivou. Hoje condenado a custas, bonitinho. Se recolher as custas, ajuiza de novo. Se não recolher, fica sem ação. Discutível a constitucionalidade, tem ADI ajuizada, está no Supremo, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Não sei o que vai acontecer. Na linha, se seguir na linha que está seguindo o Barroso, na 5766, muito provavelmente vão manter o direito de ação, é uma tendência muito razoável, manter o direito de ação e determinar a inscrição em dívida ativa e execução dos valores. Me parece uma solução intermediária mais razoável. Mas, enfim, essa é uma possibilidade. O fato é que hoje é condenado em custa, se não vai, condicionado o próximo ajuizamento ao recolhimento dessas custas. Outro detalhe, meus amigos, ajuizou ABC, faltou, arquivou. Eu tenho aqui um dinheirinho no bolso, vou pagar as custas, quero ajuizar de novo. Muito bem. Quanto tempo passou desde a data da extinção? Já deu 2 anos. Muito bem. Se eu considerar a interrupção, deu 1 ano. Então, beleza, dá para ajuizar. Tá bom, dá para ajuizar. Como é que vai ficar o pedido nessa segunda demanda? A, B, C e D. D morreu. D morreu por quê? Pedidos idênticos. Tá? Isso acontece muito. Aí, quando... naquele tópico pertinente à prejudicial de mérito, ali, o juiz vem fazendo o corte. D não estava na outra ação. D morreu. Tá? Deu para entender? Beleza. Prescrição intercorrente. Meus caros, prescrição intercorrente. Isso já deu margem a muita discussão. Muita discussão. Basicamente o seguinte, vocês repararam? Como é que funciona essa prescrição intercorrente? É aquela endo processual, aquela que acontece dentro do processo. Uma demanda tramitando. Muito bem. E daí? Como é que a gente pode conviver com a ideia? Não digo agora porque mudou, né? Mas como é que nós conviveríamos com uma prescrição endoprocessual, uma prescrição que acontece dentro do processo, e com o fato do caput do 878, antes da alteração, prevê a execução de ofício dos créditos dos trabalhadores? Como é que isso pode acontecer? Se o juiz tem que atuar de ofício, como é que tem prescrição intercorrente? Conta para mim. Essa era uma dúvida que muitos tinham. Muitos. E exatamente por isso, o TST sumulou a matéria, editou a súmula 114 dizendo que não havia prescrição intercorrente no processo de trabalho, e o TST editou outra súmula tempos depois falando que existia prescrição intercorrente sim.
Agora, o critério do TST foi outro. O TST ignorou uma leizinha de natureza processual, a lei 5584, que trouxe à época uma novidadezinha. Ela é de 70, se não me engano, e ela trouxe uma novidadezinha, falando que, basicamente, falando que a execução de ofício se dava para aquelas demandas que ficassem limitadas ao valor de alçada, que, se não me engano, eram 2 salários mínimos, acho. Mas ela tinha um adendo mais importante ainda. Ela falava, olha, a execução de ofício se dá se ficar limitada ao valor de alçada ou para as ações em que o trabalhador usa, ele elabora, trabalha, ele acessa o judiciário no exercício do ius postulante. Para esses, ele tem execução de ofício. Perfeito. Se só tem execução de ofício para esse, a lei de 70, portanto posterior à CLT, para qualquer outro que não esteja no exercício do ius postulante, não tem execução de ofício. Portanto, esse dispositivo teria revogado o caput do 878. Muito bem. Se revogou, e todos os demais com advogados não têm execução de ofício, se marcou toca na execução e deixou o processo parado, dançou, prescreveu. E esse foi o critério do STF, não foi o critério do TST. O TST não fez essa leitura de que a 5584, no artigo 14, teria revogado o 878. E essa divergência ficou, rapaz, ficou muito tempo. Nossa, ficou aí até hoje, até a reforma. Com a reforma, apareceu isso aqui. 2 anos. O mesmo prazo para o ajuizamento. Fluência, do momento em que se deixa de cumprir determinação judicial no curso de execução. Como é que isso é encontrado de forma mais usual? Confira o exequente e meios de prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento. Pesquisei e não achei nada. Vamos tentar a desconsideração da personalidade jurídica. Indefiro. Eu agravei. O tribunal manteve. Lascou, a empresa não tem nada. E agora? Agora está enrolado. Por isso que esse incidente de desconsideração tem que ser muito bem trabalhado. Porque em alguns momentos, você fechar essa porta, você não abre outra. Então, não caiam na tentação de tratar o incidente de desconsideração com o mesmo descompromisso que nós tratávamos o antigo pedido mero de desconsideração por mero inadimplemento. Se fizer isso, vai fechar a porta. Aí você vai ter um problema. Então, desde quando? Desde quando descumpre. Me dê meios para prosseguir. Não, arquiva. 2 anos arquivado, ele desarquiva e te dá ciência. Então, deu 2 anos. Vou extinguir a execução em função da prescrição intercorrente. A prescrição extinguiu sua pretensão. Um abraço, está extinto com resolução do mérito, caixa, fica à vontade por recurso. É para isso que serve. Tá? Qual foi o objetivo ali? Enxugar, sumir com os processos. Meta do CNJ. Já viram a quantidade de processo pendente eterno que tem nessas varas do trabalho? A ideia foi essa. Viabilizar um enxugamento. Tá? Mas nós temos requerido de ofício em qualquer grau de jurisdição. Perfeito. A ideia do de ofício é manter uma manutenção cíclica nos arquivos das varas. Os servidores vão estar sempre passando pente fino nos processos que estão arquivados. E com eles numa agenda. Tudo agendado. Bateu 2 anos, soou o plim, monta a decisãozinha de extinção e tira a parte, já era. E assim você dá ciclo na vara. E põe a vara para andar e vai subindo os processos. Esse é o ritmo. Olha aí. Junto com o grupo econômico, mais um ponto positivo da reforma para o trabalhador. Lembra daqueles 7, meia dúzia que eu falei para vocês que tinha? Então, esse é um dos raros. Aumentaram a multa aqui, atualizaram a multa para trabalhador informal nas empresas. Tá? Vai pagar 3 mil,
por trabalhador, 800 se for micro e pequena empresa, e aí esse critério da dupla visita, todo mundo sabe como funciona? Dupla visita basicamente assim, a legislação do trabalho quase não é complexa, né? Quase não tem itens, principalmente a parte de saúde e segurança. Chega lá o fiscal e dá uma olhadinha, acha o que você está fazendo errado, ele faz um relatóriozinho e te entrega. Ó, pela amizade, hein? Tá aqui, vou voltar daqui 15 dias. Então, ó, amizade, daqui a pouco eu volto. Quando eu voltar tem que estar tudo arrumado. Dupla visita. Se for sem registro, não tem dupla visita, é uma visita só e um abraço. E tome-lhe a multa. Muito bem. O que tem ali? Não ser informados os dados a que refere o artigo numerário. Muito bem. Não é lá muito relevante. Beleza. Esse é relevante. Esse eu já falei para vocês. Esse a gente já adiantou. Olha lá, meus amigos, como ficou. Não serão descontadas nem computadas as variações de horário, não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10. Beleza. Não serão descontadas nem computadas as variações, de 5 limitado a 10. Perfeito. Tempo despendido. Não será, deu para notar ali, né? Eu dei uma ênfase porque ficou bem diferente do que nós tínhamos. Eles contavam e o não será computado por não ser tempo. E olha só como ficou, né? A princípio, eu tentei salvar esse dispositivo. Falei, pô, eu vou tentar encaixar pelo menos a hora itinerary da porta da empresa, porque tem alguns lugares, tipo o Volkswagen lá em São Bernardo do Campo. Cara, aquele é um mundo. Tô te falando, aquilo é tão grande que assim, as ruas tem faixa, tem sinal de trânsito dentro da empresa. E o fluxo de carros é grande, até porque é uma montadora, muito razoável que seja assim. Mas tem sinal de trânsito, eu acho muito engraçado esse negócio. E as ruas tem guia dentro, separando os galpões. Tem dezenas de galpões, é muito interessante. E quando você entra, até você chegar no lugar que você tem que trabalhar, você gasta no mínimo entre 20 minutos e meia hora. E aí eu estava ali tentando encaixar, falei, pô, não é possível que não tenha uma interpretação melhor. E o segredo para nós aqui com essa reforma, ela tenta ser tão hermética e muitas vezes tão prejudicial para o trabalhador, que a alternativa do aplicador da lei, para que ele não seja tão incisivo e traga um resultado tão prejudicial e tão pernicioso para o social, o ideal aqui é trabalhar com as linhas, com as diretrizes da ciência hermenêutica, afastando um pouco a interpretação literal e trabalhando com os demais métodos. Interpretação teleológica, sistemática, dentre outros, lógica, histórica, todas elas. E aí falei, bom, vamos tentar encaixar, né, a partir da porta da empresa, né, beleza, acho que vai dar certo. Ai, meus caros, olha que desanimador. O tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para o seu retorno. Pô, não dá. Eu vou ter que forçar muito a amizade ali. Porque ele fala em efetiva ocupação no posto de trabalho. Se eu falar que é da porta da empresa, o que vão me perguntar na audiência, mas agora um pouquinho, você trabalhava na guarita? Não vai dar. Pois é, rapaz, essa parte do acidente é muito curiosa. Então, o acidente de trajeto eu acho que dá para excluir, dá para argumentar, que ele já não está mais à disposição. O acidente dentro da empresa eu acho que não, porque a empresa tem a obrigação de zelar pela segurança no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é a obrigação da empresa. Aí eu já não pretendo flexibilizar essa conversa. Ô Fabrício, todo no caso concreto, o acidente de trajeto está excluído aí. Só que na hora que eu vou para o INSS, na legislação do INSS não está excluído. Não foi adaptado ainda. O tratamento é diferente, tem que recolher de ITS, mas eu não tratei como um acidente de trabalho na minha folha, aí não recolhe. Pois é, tem muitas coisas que ainda precisam de adaptação.
aqui, vocês já devem ter notado que no Brasil nós fazemos uma alteração e depois nós vamos correndo atrás da bola de adaptar todo o restante, né? As coisas não são pensadas na totalidade e planejadas. Até porque, confesso para vocês que deve ser bem difícil você fazer uma alteração legislativa e pensar em todos os desdobramentos que aquela legislação pode desenvolver. Não deve ser uma tarefa tão fácil também, né? A gente critica porque a gente está aqui para tacar pedra pela amizade, né? A gente vai xingando. Mas, xingar a gente xinga, mas se eu estivesse lá, talvez eu não pensasse nesse assunto também. Porque no período que você está afastado, você segue recolhendo o FGTS. Isso. Principalmente quando você está percebendo o auxílio doença acidentário, mas você segue recolhendo. Eu não tratei como acidente lá no lançamento da Folha, porque aí fala que não. Pois é, que problema. Então agora a gente não tem mais que abrir CAT para acidente de trajeto? Olha, nós precisamos tratar esse assunto ainda, cara. Eu não me recordo de ter visto nada editado já tratando esse assunto. Porque nós temos um problema basilar. Isso é acidente de trabalho? Eu já tinha visto falar que eles queriam tirar o acidente de trajeto como característica de acidente de trabalho, porque não tem como o empregador atuar sobre aquilo, né? Tem como deixar o acidente de trabalho, mas pode fazer um transporte. Mas aí, se deixa de ser caracterizado, não tem como comunicar mais, não tem? Eu não diria que não dá, porque a realidade é muito rica, sabe? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui rápido, que não é tão difícil de acontecer. Veículo fornecido pela empresa. Manutenção, obrigação da empresa. Falta de manutenção provocou acidente. No trajeto. Motorista... Sim, mas é a cara que cai de moto. Hã? O cara cai da moto própria. O sujeito cai da moto? Pronto. Então, não dá para você estender tudo, inclusive para aquelas questões pertinentes a atos de terceiro, né? Aí complica muito. Aí você não vai conseguir isso, né? Essa falta do tempo à disposição aqui vai dificultar muito essa caracterização. Essa tese vai surgir com muita frequência. Aliás, essa antítese, né? Porque a tese vem com o reclamante tentando ser indenizado pelo acidente de trajeto. A antítese é do empregador, dizendo que ele não estava à disposição nos termos desse dispositivo. Agora, curiosidades. E se o contrato for anterior à reforma? Aí o acidente é de trajeto, né? Esse assunto vai ser bem interessante. Eu gostaria de ver como é que ia ficar. A MP 808 facilitaria um pouco a nossa vida, porque, entre outras coisas, ela definiu que a legislação se aplicaria aos contratos vigentes, né? Mas, infelizmente, ela não foi convertida em lei. Puxa, bem que eu gostaria de ter uma resposta assim, abrupta e certeira para dar para vocês nesse caso. Mas as coisas estão muito em construção, prezados. E assim, do jeito que a norma foi construída, eu não consigo nem apontar para vocês que muito provavelmente a literalidade da norma vai ser implementada e vai acabar se consolidando. Porque como a literalidade não é boa e quem vai consolidar é o próprio judiciário, a chance de não ficar tão ruim é grande, porque eles vão tentar contornar para evitar, por exemplo, que seja completamente afastado o acidente de trajeto. Eu torço para que eles tenham algum sucesso nisso, sinceramente. Mas, do jeito que ficou o dispositivo, ficou bem ruim. Eu não achei grandes espaços ali, você achou? Eu não achei. A não ser que a gente consiga, em função de alguma questão extraordinária, construir algum nexo de causalidade com uma conduta omissiva, eventualmente, da empresa, eu não enxerguei grandes coisas ali para nós, não. O que mais nós temos? Opa, contrato a tempo parcial. Contrato a tempo parcial. Muito bem. Essa questão das horas em itinerary, eu até copiei um pedacinho aqui do relatório do deputado Rogério Marinho, e que ele explica para nós, para a sociedade,
O que passou pela cabeça dele quando ele bolou essa regra? Aí ele diz aqui: a nossa intenção é a de estabelecer que esse tempo chamado de hora em itinere, por não ser tempo à disposição do empregador, não integrará a jornada de trabalho. Ou seja, basicamente, não é porque não é tempo à disposição, porque eu acho que não é, ponto. Essa medida, inclusive, mostrou-se prejudicial ao empregado ao longo do tempo, pois fez com que empregadores suprimissem esse benefício aos empregados. O ônibus. Alguns empregadores tiraram o ônibus porque o ônibus era considerado tempo à disposição. E aí ele fala que acreditamos que a partir da aprovação do dispositivo esse benefício pode ser concedido. Acontece o seguinte: na literalidade do dispositivo, pouco importava de que veículo nós estivéssemos tratando. Não importa se o veículo era dado pelo empregador ou um veículo público. Não importa se inclusive fosse cobrado. Não fazia a menor diferença. Ele falava que o período, a hora em itinere, a hora de trajeto era tempo à disposição. Então, esse aspecto aqui não tem muito a ver. Mas, quer dizer, essa coisa de, então cada ônibus, se ele der e eu reconhecer a hora em itinere, ele vai tomar o ônibus. Bobagem. Isso já foi assim há muito tempo atrás. Depois que veio para a CLT, eles fizeram referência, dizendo que pouco importa o veículo, o tempo de trajeto até, não vai fazer diferença nenhuma ele tirar um ônibus ou ele colocar um ônibus. Se eu for de jegue, o tempo era. Então o que ele está falando aqui, cara, sinceramente não tem nada a ver. Mas, paciência, foi o que ele explicou para nós aqui, foi a satisfação que ele deu para a sociedade. Muito bem. E esse dispositivo que foi revogado era o reflexo da súmula 90, viu, gente? Que não foi cancelada ainda. Está lá ainda. Olha como são as coisas, como nós temos uma fase de transição. Eu tenho a lei dizendo hoje que não será computada e a súmula regulamentando as horas extras em itinere com vários incisos. Então, realmente, nós temos uma fase de transição assim, muito louca. O fato é que essa súmula ficou bastante prejudicada no contexto da lei. Você vê como são as coisas. Mas essa súmula 90, que antes de vir para a CLT dava as horas extras em itinere, foi o que motivou um dispositivo daquele, falando que súmula e OJ não pode criar direito. É esse tipo de coisa. Muito bem, muito bem. O que mais nós temos? Bom, contrato a tempo parcial. Vocês lembram do contrato a tempo parcial? Esse é mais um presente que veio ali pela época do Fernando Henrique. Foi uma tentativa dele de gerar emprego, deixar a mão de obra mais barata, tal. Mais ou menos como está sendo feito hoje. E o que esse pessoal pensou? Bom, garçom. Pô, garçom é o típico exemplo perfeito do contrato a tempo parcial. Cara, garçom. Tem restaurante que não vê alma viva durante a semana. E fica lá, lotado de quinta a domingo. Ou eventualmente sexta e sábado. Vocês devem conhecer inúmeros estabelecimentos aqui que lotam de formas periódicas na semana, não? Pois então. Mas independente disso, o empregador tinha que contratar o cara para trabalhar o mês inteiro. Puxa, que chato. E o resto do tempo? O resto do tempo, paciência. Ele vai olhar para você, você olha para ele e você joga um dominó. Não vai ter o que fazer. Aí criaram o tal do tempo parcial, até 25 horas semanais. Não podia fazer hora extra e tal, ia mais ou menos nessa linha. Eles deram uma alterada agora. Criaram 2 sistemas de tempo parcial. 2 sistemas. Até 30 horas semanais, sem hora extras. Até 26 horas com a possibilidade de fazer 6 horas. Essa é a ideia. Ali no parágrafo, esse parágrafo primeiro é uma beleza. Ali no parágrafo primeiro nós temos o segredo do negócio. O parágrafo primeiro fez um favor para nós. Olha, o salário vai ser proporcional à jornada. Bacana. Faz sentido, né? Você trabalha, você recebe de acordo com o que você trabalha. Tem toda uma lógica básica, matemática nisso. Bom, como você contra isso, né? Bom, mas aí você dá uma sapiada rápida na Constituição ali, você vê que
A Constituição garante salário mínimo. Então, aí você fica ali, bom, então o mínimo está garantido, né? Não, eu vou ali trabalhar a tempo parcial, mas de todo modo, se eu for ganhar um pouquinho menos, ele vai ter que pagar a diferença para ganhar um salário mínimo. Não é isso? Não, não é isso. Ele pode pagar, inclusive, menos do que um salário mínimo. É realmente curioso. Aí, o que acontece? Vamos para a justiça, né? Eu acho que não. Eu acho que é inconstitucional, acho que é bobagem, acho que está todo mundo louco, eu não posso ganhar menos que um salário mínimo. E o TST falou o quê? Súmula 358, salário mínimo, piso salarial proporcional, jornada reduzida, empregado, havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Portanto, inclusive menos do que um salário mínimo. Bom, mas sem constitucional. O TST não é Tribunal Constitucional, não pode dar a última palavra. Que bobagem. Vamos para cima, vamos ver se o STF definiu essa matéria. Pô, loucura isso. Não pode. Pois é, meus caros. Mas, pasmem, a vida não anda fácil. Não. A vida não anda fácil. O STF julgou essa matéria e tem precedentes dizendo que pode pagar menos do que um salário mínimo. Fiquem tranquilos. E o que o STF falou basicamente, né, bem próximo do que está ali na súmula. Falou basicamente o seguinte: não dá para falar que o dispositivo constitucional foi violado, porque o salário mínimo ele foi garantido à medida que cumprida aquela jornada constitucional. Salário mínimo para a jornada constitucional. Salário constitucional para a jornada constitucional de 8 horas diárias, 44 semanais. Diminuída a jornada, proporcionalmente admite-se a diminuição do mínimo. Ali, infelizmente, a porta fechou, né? É a última instância sobre interpretação constitucional. Ali foi fim de feira. Mas, paciência. O que mais nós temos? Para os atuais empregados, a adoção do regime em tempo parcial será feita mediante opção. Pois é, não pode pegar todo mundo, não pode pegar os atuais empregados e converter esses contratos em contrato a tempo parcial. O que é muito inteligente, né? Perante a empresa, de forma prevista no instrumento decorrente da negociação coletiva. Pois é, será feita, para os atuais, a adoção do regime será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista. Pois é. A ideia inicial desse dispositivo era restringir. Eles iam proibir. E graças a Deus, algum sábio acertou essa redação enquanto esse processo tramitava nas comissões da Câmara. Proibir era a coisa mais tosca que eles podiam fazer. Eu instituo o contrato a tempo parcial, adequo às necessidades desse comércio cíclico e sazonal, fica perfeita a solução, e eu proíbo a conversão dos contratos dos que estão lá. O que ia acontecer, gente? Eu mando embora. Restaurante tradicional tem garçons muito antigos que normalmente ganham muito bem. Vocês já viram isso? Aqueles garçons de 10, 15, 20 anos no mesmo lugar? Manda o cara embora e contrata com o piso da categoria. É bom ou é ruim para o empresário? Nossa, graças a Deus alguém teve uma luz de enxergar que proibir a conversão dos contratos era um troço idiota. Aí eles pelo menos fizeram o seguinte: ó, vamos estabelecer na norma coletiva os critérios para conversão e a gente segue a vida. A gente acerta aqui na norma coletiva, depois vai convertendo gradativamente e não precisa mandar embora ninguém, fica tudo certo. Muito bem. Ali me parece que eles acertaram. Agora, esse contrato, eu tenho um palpite. Mais tarde vocês me cobrem esse palpite. Eu tenho a impressão que esse contrato vai ficar significativamente esvaziado em função da inserção no nosso sistema do trabalho intermitente. Eu não contrataria um tempo parcial até 25 horas se eu preciso dele 12 horas. Só que não tem até 12 horas. Claro que é até, né? Tudo bem. Mas o intermitente é uma maravilha para o empresário.
Pô, tem intermitente ganhando 2, 3 reais a hora. Pô, isso é lindo. Para quem quer ficar rico, explorar o amiguinho do lado, é lindo. Você vai ficando rico aqui, vendo o cara ficar pobre aqui, e você vai tocando a vida. Não fica melhor do que isso. Lindo. Para quem curte esse negócio, é bacana. E não tem como ficar rico desse jeito. Pagando 2, 3 reais a hora? Aí você faz qualquer negócio. Aí até eu, que sou medroso, fico corajoso, vou abrir uma empresa. Mas enfim, é isso. O que mais nós temos? Horas suplementares. Bom, ali foi feito um concertinho. Aquele 50% não era 50%, deram uma acertadinha por causa do texto condicional. Regime de tempo parcial inferior a 26 horas serão consideradas horas extras. Bom, esse é autoexplicativo. Se você contrata por tempo menor do que 26, o resto vai pagar como extra, não tem problema. Agora, olha o detalhe. Se você contrata ele por 12, as próximas 6, se você precisa de horas extras, você paga as próximas 6 como extras, mas só pode 6. Então, na hora de ajustar, planeja bem. Você não vai poder estourar as 6. Mas e se estourar? Corre o risco de descaracterizar o contrato por tempo parcial. Esse é um pedido que valeria a pena fazer. Aí os advogados podem trabalhar essa tese que vale a pena. Horas suplementares poderão ser compensadas. Pois é. No limite dessas 6, a gente pode usar a compensação do quinto. Tá? Mas lembrem sempre do limite das 6. Se o empregador ultrapassa essas 6, começa a correr risco. Tá bom? Compensação de jornada. Vamos lá ver o que mais nós perdemos ali. Vamos às novidades. Acordo individual. Esse sim. Mediante acordo escrito entre empregado e empregador ou mediante contrato coletivo. Aquela expressão contrato coletivo, ali, essa expressão é muito antiga. O contrato coletivo ele foi sucedido pelo acordo de convenção coletiva. Aí eles atualizaram o texto ali. Isso foi bom. Mediante acordo escrito entre empregado e empregador, fizeram questão de frisar que ali é acordo individual. Agora, olha a diferença. É diferente acordo individual e acordo escrito, viu? Porque aqui eles admitiram o acordo tácito de compensação. Poxa, foi mesmo? Mas isso é uma técnica de gestão? Não. Isso foi legislar para acobertar e fazer caber na legislação a bagunça. Porque é verdade. Normalmente as compensações são feitas em pequenos negócios, e aí quando eu me refiro à bagunça, entendam bem, eu não estou me referindo à Volkswagen do Brasil. Eu estou me referindo às pequenas empresas, à padaria do seu Manuel. Por que Manuel tem padaria, né? Português não é criativo. A minha família é de portuguesa também. O povo só quer saber de padaria. Incrível aquilo. Pô, português não é criativo, não. E aí, o seu Manuel da padaria, ele é bagunceiro. Faltou o fulano fulaninho vem bem cedo, faz o pão. E aí a jornada dele começa bem cedinho. Então ele sai mais cedo. Mas aí o Joãozinho, de vez em quando, dá um tombo na padaria e não vem para o turno dele. Aí o coitado que chegou cedo para fazer o pão, acaba tendo que ficar no balcão à tarde, porque o turno desse sujeito da tarde, ele não veio cumprir, o de trás dobra. Pois é. Pois é. Com base em que acordo? Em acordo nenhum. O Manuel não sabe nem de acordo. O Manuel só mandou ele ficar no balcão. Mais nada. E isso gerava um problemão. Um problemão. Ficava uma desordem mesmo. Porque não havia possibilidade de acordo tácito na nossa legislação. Não havia. Agora há. Acordo individual, ninguém falou em escrito, assimilaram o tácito. Remuneração da hora extra. Um comentário curioso,
o legislador não tem método. Às vezes ele usa hora suplementar, às vezes hora extra. Vocês podem encarar como a mesma coisa, não faz a menor diferença. Tá? Pode ser dispensado o acréscimo se for compensado. A diminuição no outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano a soma das jornadas de trabalho previstas, limite de 10 horas diárias. Bom, dispensado, excesso de horas num dia, compensa no outro, de forma muito tranquila, muito dinâmica, inclusive sem a necessidade de fazer qualquer acordo escrito. Ficou bom, principalmente para as pequenas empresas. Bem interessante. O que mais nós temos aqui? Bom, banco de horas, daqui a pouquinho já vamos falar dele. Na hora de rescindir, vai pagar as horas que eventualmente não foram compensadas. Muito bem. Banco de horas. Agora, aquele banco de horas que nós tínhamos antes, ele sofreu algumas adaptações. Nós tínhamos banco de horas, módulo anual, condicionado nos termos de negociação coletiva. A norma coletiva regulamentada. Mantido aquele, mas nós temos agora o semestral e o mensal. Preciso de norma coletiva? Não. Para essas compensações não precisa. Tá? É lista compensação por acordo individual para compensação no mesmo mês. Mesmo mês está dispensada. Banco de horas, pactuado acordo individual escrito para 6 meses. Então, olha só. 1 ano, negociação coletiva. 6 meses, acordo escrito. 1 mês, do jeito que vocês quiserem. No melhor esquema do seu Manuel da padaria. Ah, esse aqui é joia. 12 por 36 é muito saudável. Bacana. Alguém já trabalhou nessa jornada 12 por 36? Não? Para quem acha muito, eu peguei uns processos esse mês em que a jornada era de 24 por 6. Vocês já viram isso? 24 horas trabalhando direto por 6 dias de descanso. Médico especialista no plantão. Cara médico, com especialização, 24 horas rodando no plantão. Agora olha que legal. Esse indivíduo é cirurgião plástico, de plantão no hospital. Plantão 24 horas por 6. Aí você, num cruzamento qualquer dessa porcaria, desse nosso trânsito louco, você é colhido por um outro maluco que resolveu passar no sinal vermelho. E você se machucou e teve o seu rosto machucado. Chegou no plantão. Estão lá te atendendo no hospital. Pô, você até foi para um hospital bom, você tem convênio, advogado e tal. Aí você chegou no hospital, meu caro, e você foi atendido, os primeiros contatos, ali, os primeiros socorros foram feitos, aí assimilaram que tinha lá alguma coisa no seu rosto que precisava ser arrumado, porque foi danificado. Chamaram o cirurgião plantonista, depois de 23 horas de trabalho. Ele foi lá fazer uma cirurgia delicadíssima no seu rosto. Boa sorte, meu amigo. Boa sorte. Vocês já pensaram nisso? E ele começa a fazer a tua cirurgia às 23 horas do plantão. Quando der 24, ele para, vira as costas e vai embora? Tem cirurgia que dura horas. Cirurgia plástica. Aí ele trabalha o quê? Tipo umas 25 horas direto, assim, e fazendo a cirurgia delicada no teu rosto. A chance de dar certo é bem grande. Você vai ficar bem bonito. Você vai ficar bem jóia. Principalmente se ele cochilar com o bisturi na mão. Aí, ó. Ah, Fabrício, você tá exagerando. Tá cara maluco. Pô, são só 24 horas trabalhando direto, sem dormir. Alguém já fez isso? 24 horas direto, sem dormir? Para um trabalho mega delicado. Prezados, eu exagerei um pouco no exemplo para falar do cirurgião plástico.
Pensem num operador de máquina pesada. Operador de máquina pesada. O cara está operando... Ah, mas do que você está falando especificamente para eu poder entender? Um guindasteiro no Porto de Santos. O cara mexe com... Ele opera um guindaste. Ele carrega navio. É bom que pega só coisa leve. Container. Se cair, nem vai dar problema. E se cair em cima de alguém também é bem tranquilo. Dá tempo de sair de baixo. Aí você vai pôr um cara desse para trabalhar quanto tempo? Olha, a gente está falando da 1236, eu dei só um. Que sacanagem. É hora da gente parar? Porque já está todo mundo se comer aqui. Pesados, vou confessar um negócio para vocês. Já que tiraram o microfone, vai ser. Eu sempre sobro para essas aulas, sabe? Eu não me contento em contar o tempo. Então, assim, se nós ficássemos aqui, eu fui chamado para ficar aqui umas 8 horas dando aula para vocês. Se nós ficássemos 12 horas, as minhas aulas sobrariam. Eu preparei para vocês hoje, aqui, uns 200 slides. Juro porque a minha ideia é só introduzir o tema com vocês aqui e, em outro momento, fazer um seminário. Uma coisa um pouquinho mais aprofundada. Eu não estou tendo muito tempo para parar para conversar sobre as questões. Eu queria poder conversar, inclusive, sobre o histórico evolutivo de cada instituto. A compensação de jornada, ela evoluiu bastante. Já foi muito desprovida de diretrizes. Hoje nós temos bastante coisa para estudar sobre compensação. Então, uma pena que não dá para aprofundar tanto. Mas eu volto, não tem problema. E aí nós conversamos melhor sobre essas coisas. Eu sei que vocês querem almoçar. Então tá bom. Tem uma rapaziada na porta ali já falando para mim assim. Então vamos almoçar e mais tarde nós voltamos. Que horas nós voltamos? É o tal da barriga cheia, né? Quando tiver com a barriga cheia, isso, a barriga cheia. Barriga cheia. De barriga vazia, ninguém quer saber de nada. Até porque depois de algumas horas de papo furado assim, a gente começa a olhar através da pessoa. Né? Você já começa a dar muita bola para ela. É muito chato, já foi embora. Meu bom, não, espero vocês depois do almoço, meus amigos. Um abraço. Tá.